Agora sem filtro. Agora vocês podem me levar a sério. Vou chamar a Mayra primeiro. Não sei por que Katsu não está entrando 4 aqui. São 4 os permitidos, né? Vamos lá. Vamos lá, Mayra. Ah, aperta aí, me aceita. Aê, Maireta. Comecei, agora sim. Ah, agora sim. É que não estava É isso chegando a aí. solicitação. Eu te pedi, Nossa, mas não que entrava. estranho. É, pois é. É com eles aqui chegou, né? Vamos É, ver agora, pessoal. Boa noite a todos aí. boa noite. Vamos lá. Fê, tá ao vivo. Será que o Instagram já derrubou para 4 pessoas? Não, né? Eu não sei, acho Não. que não. Ó, o Edu entrou. É, o Edu entrou, já mandei para ele o convite. É, o Edu já tá. Já mandei para Fê Olá! também. Olá! Agora sim. Ah, agora sim. Ah, cá estamos nós. Time Agora completo aí. sim! Boa noite, Pois é. gente. Boa noite para Boa todo noite, gente. mundo. Boa noite. Boa noite. Bom, eu vou tentar coordenar minimamente esse nosso bate-papo, né? Boa sorte. É um assunto que interessa a todos nós, né? O relacionamento, né? Quem não quer se relacionar melhor com seu par? A gente vai falar muito focado a um relacionamento sobre um par, né? A dois e quiçá a três, os relacionamentos mais modernos e tal. É, mas vamos focar nesse relacionamento. Daqui a alguns 15 dias a gente vai falar sobre relacionamentos paternos, maternos, né? Sobre outros tipos de relacionamento. Mas hoje a gente vai focar num relacionamento sobre pares, né? Então, antes de mais nada, eu queria apresentar a SIG, que a SIG é um espaço de terapias, que você pode se tratar com esses maravilhosos profissionais de forma online ou presencial e cuidar das suas questões mais profundas, as questões que te incomodam, trabalhar as suas fraquezas e suas fortalezas para você sempre ficar melhor, mais seguro e mais focado nessa vida tão simples e fácil que é a nossa vida. E, enfim, a SIG é um espaço de discussão, de uma terapia pouco formal, no sentido de a gente pode rir na terapia, a gente pode brincar, a gente pode fazer piada, né? A gente não quer lidar com aquela terapia engessada de cima para baixo e nem nada disso. Eu acho que todos vocês concordam comigo, né? E a gente já falou um pouco sobre isso. Claro que com toda o sistema clássico de terapia que tem que ser, mas a gente também se diverte quando tem que se divertir, não de uma forma clássica e muito profissional. Antes de mais nada, eu vou começar com a Mayra, que está aqui do meu lado, vou pedir para ela se apresentar. Como você. A Mayra ela faz uma terapia sistêmica, né? Ela tem um medo, porque ela está olhando para mim e já está me analisando inteira. E, Ah, enfim. boa Mayra, boa noite, noite. bem-vinda. Se apresente, por favor. Boa, boa noite, gente. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite de poder participar aqui com todos vocês, né? Excelentes profissionais aqui envolvidos que sempre tem alguma coisa para aprender, né? E a gente também um pouquinho para ensinar. Bom, eu sou terapeuta sistêmica, analista corporal e ontoanalista. Então, a base mais, né, do trabalho da análise corporal, como da ontoanálise, é a psicanálise, só que é uma psicanálise mais neo-rachiana, na verdade, onde trabalha mais o todo, o ser humano como um todo, né? Não somente só a psique, como a psicanálise, entre aspas, clássica, né? E adoro esse trabalho, adoro aprender, adoro estudar, adoro compartilhar e é um prazer estar aqui. Obrigada. Prazer é nosso, Mayra. Fernanda Capati. Tô É vendo que você Capati está mesmo? iniciando Falei pelas certo? mulheres, Paulo. Tô vendo que você está iniciando pelas mulheres. Muito bem. Ah, é claro, eu sou muito educado e clássico, então vamos começar pelas mulheres, vamos lá. Perfeito.
Bom, primeiramente eu queria falar boa noite para todo mundo. Tô vendo um monte de gente conhecida aqui. Quero Tá mandar um vendo? beijo Ó? para cada um de vocês. Não vou ficar falando nomes para ninguém se sentir excluído, se eu esqueci alguém, mas eu tô olhando aqui subir. Obrigada pela presença dos que eu conheço, dos que eu ainda não conheço e pretendo conhecer. E é um prazer enorme. Eu venho do direito, né? Quem me conhece sabe disso, acompanha um pouco da minha história. Eu venho da área jurídica, advoguei por 11, 12 anos mais ou menos. Minha especialidade nessa área foi direito de família, então adivinha só, né? Eu já lidava com os divórcios, que a gente começou a falar ali brincando na primeira live, que a Mar não conseguia entrar. Então, eu já lidava muito próximo com isso, foi aí que eu me interessei realmente pelo tema, pelo relacionamento, como é que a gente lida com ele, mas através de uma visão jurídica, né? E aí o caminho foi, a gente vai, eu fui seguindo, e aí terapia Gestalt, depois PNL na Espanha, que foi uma experiência sensacional, e psicanálise, e daí então parti para a parte clínica, e há alguns anos sigo aí nesse caminho. E relacionamento, esse tema que você trouxe, eu não podia perder de jeito nenhum, Pois porque é é. algo que não só faz parte do nosso trabalho, e aí os meus colegas podem dizer o quanto isso é presente, né, no consultório, mas o quanto é gostoso falar sobre isso também, né, que é um assunto que realmente tem bastante coisa para a gente trazer. Então, boa noite a todos e aí. Pois é um assunto que não tem fim, né? Não. É um assunto que não tem fim. A gente acho que uma hora e meia de live vai ser pouco, né? É muito pouco. A gente vai, acho que, conseguir provocar muita coisa para depois a gente voltar. Quem quiser se analisar e se aprofundar com os nossos profissionais, isso pode acontecer. Vocês entrem em contato aqui no direct do nosso SIG. Vocês podem aprofundar questões pessoais e até de terapia de casal também, se for o caso, né? Edu, boa noite. Vamos lá, você agora, meu querido. Boa noite, se presente para todo mundo aí. Boa noite a todos. Muito bom voltar aqui. Muito bom ver tanta gente que eu não conheço. Eu já falei, ó, tinha falado da Fernanda, agora da Mayra. Mayra, se são seus amigos, são os meus amigos agora. Vou tratar todo mundo muito bem. Se não for, também vou tratar. Se forem os inimigos, também vou tratar bem. Vou entregar vários podres. Bom, eu venho da área de finanças e negócios. Passei pela área de docência, então eu venho pelo mundo corporativo, vim para a docência e da docência para a consultoria. Na consultoria, cheguei na psicanálise. Então eu fiz uma trilha bem gostosa, com bastante bagagem, com bastante experiência traumatizante. E aí eu descobri na psicanálise que era bom ter traumas, que era bom ter referências, ajuda bastante. Primeiro ajuda o psicanalista, que vai ter trabalho, e depois serve de referência para transferência. Ajuda muito a trabalhar as questões com o outro. Então esse foi o percurso que eu fiz. Na docência eu aprendi a gostar de falar, né? Então descobri que eu gostava de falar. E E como aí, fala bem esse homem, né? Nossa. não quero É, mais parar. é, E é isso. É assim que eu cheguei até aqui. pois é. Gente, muita gente dizendo boa noite a todos. Boa A gente noite. não quer ser mal educado, mas não tem como dizer o nome de cada um, mas boa noite no geral aí. Agora a gente vai abrir as nossas conversas e, por favor, quem quiser fazer pergunta, a gente vai abrir perguntas já já. Manda pergunta para não ficar perdido aqui, não interrogaçãozinha que tem aqui no Instagram, que aí depois eu leio com calma, fica fixado ali e a gente não perde nenhuma pergunta. Vamos tentar responder todas. Se não ao vivo, depois a gente promete responder vocês com calma amanhã ou no máximo até depois de amanhã, tá? Então vamos lá. Vou começar aqui com algumas coisinhas, né? Joga e sai correndo. Vou jogar e vou correndo, depois a gente pode fazer perguntas entre vocês também. Uma pergunta que eu coloquei agora há pouco, até a gente estava conversando um pouco antes de entrar aqui, né? O que se ganha e o que se perde numa vida a dois? Quem começa? Bom, posso? Pode. Claro. Eu acredito que vida a dois, ou vida íntima, não é uma questão de ganho ou perda, mas
vai ter troca, né? Vai ter troca de responsabilidades. Então, mudança de responsabilidade é o ganho e a perda. Agora, o que que disso é ganho, o que que disso é perda? Se você começa um relacionamento onde o que te interessa é o flerte, você pode entender que já houve uma perda. Perdeu. Porque exato, porque o jogo da sedução, ele começa a mudar, ou as regras mudam. E nem todo mundo está disposto a jogar a todo momento. Então, é bem provável que esse jogo mude, ou que esse jogo se encerre. Ou seja, a sedução foi feita, acabou. Tem casal que sabe lidar com isso e sabe jogar o jogo da sedução ainda que como um casal. É muito comum casais que têm vida social, que têm uma vida ativa em casal, brincar com isso. Mas isso é uma das possibilidades de perda. Agora, se a pessoa entra na relação e ela tem expectativas que não estão relacionadas ao outro, mas que o outro é o objeto, é o meio de se conquistar algo, a chance de perda é muito grande. Por exemplo, eu quero sair de casa, encontro uma pessoa que eu me afeiçoo e saio de casa para viver com essa pessoa, mas o meu objetivo principal não era a relação com a pessoa. Era uma pseudo-independência, era me livrar daquele ambiente. A chance de perda, para os dois nesse caso, para os dois não, porque a família envolvida também vai entrar nesse jogo. A chance de perda se torna monstruosa. E às vezes quem entra na relação, até a pessoa que propõe a relação e que propõe essa fuga, essa saída, que está buscando esse outro objetivo, não sabe que é esse o motivo pelo qual ela está entrando na relação. Ou seja, ela também perde. Uhum. Porque ela entrou não sabendo qual que é a regra. Joguei, deixo com vocês. Não, eu acho que assim, o mais importante é saber por que você está entrando nessa relação, né? E muitas pessoas, o pior de tudo isso que eu acho, Edu, é que as pessoas acabam entrando na relação e elas nem têm consciência que estão fugindo de algo, ou senão elas estão esperando que alguém resolva, né, as carências, os problemas, as dinâmicas, enfim. Procura no outro algo que falta em si, né? E fica muito nessa dependência. Então, assim, e muitas pessoas que eu percebo não têm nem noção, sabe? Acha que é mais do que natural certos tipos de comportamento, aí o relacionamento não dá certo, né? Existe muito conflito, a pessoa causa muito sofrimento, né? Porque existe uma expectativa totalmente diferente da realidade. E, enfim, eu acho bem complicado esse tipo de como a pessoa entra nessa relação, né? Com qual intuito? Eu acho que, posso só colocar um pensamento que vem? Eu acho que muita gente vai no Rolling Stones mesmo, não sabe nem o que, não sabe nem o que está acontecendo, beijou ali, de repente beijou a semana que vem, de repente a outra, para que vem, 20 dias, já está começando um dormiu na casa do outro, já tá, de repente a hora que vem, fodeu, já está casado e aí você fala, ai, caralho, que é essa coisa que está aqui do meu lado? Não era isso. Não era esse negócio que eu queria para minha vida. E eu acho que muita gente. Então, mas eu acho legal, visceral também, uma experiência interessante, você se deixar levar. Claro que o momento vai pesar e você vai assumir a responsabilidade daquilo. Uma delas é um rompimento, uma separação e tudo mais. Se não, também a vida. Eu estou falando agora como diretor de teatro, provocando. Sabe por quê? Porque senão a gente fica muito no racional e perde a grande viagem da vida, que é experimentar os cheiros o relacionamento e o enriquece suco, né? demais a sua vida. Não tem como, sempre vai enriquecer. E assim, os relacionamentos amorosos mais ainda, né? Porque a gente se depara muito com a nossa verdade, né, íntima, porque você está com os amigos, está profissionalmente, você sempre está numa postura totalmente diferente, né? Você está, entre aspas, mostrando uma versão melhorada sua, a máscara. Sempre, enfim. claro. Agora, quando você está naquela convivência, né, você fica um pedaço máscara, mas chega uma hora que não tem como. Esse negócio de máscara.
a sombra surge no meio da luz. Esse negócio de máscara é insuportável, porque eu sempre fui muito sensitivo e eu trabalho com seres humanos, atores, então desde os 14 anos de idade. Então eu leio o outro muito rápido. Então quando a pessoa está posando um pouco, você está indo. É um horror, você brocha na hora, porque você saca a máscara da pessoa. Ah, E é um horror para quem consegue sacar, né? Vocês então sacam muito mais rápido. É, Paulo, você acha que, sabe que essa coisa da pergunta, né, é. do ganhar e perder, eu não acho que a gente perca nada, né? Eu acho que toda experiência ela traz alguma coisa para sim, gente, né? Então é uma excelente oportunidade para a gente olhar isso como um ganho, Ah, que né? legal. Isso Uhum. que o Edu trouxe, né? A questão, né, que ele trouxe, que eu achei muito bem colocada, a Má também, o teu exemplo de ser uma coisa totalmente visceral, carnaval, aquela coisa. Quer dizer, então tudo aquilo de alguma forma ele trouxe um ganho, né? O que muitas vezes acontece é que as pessoas perdem a oportunidade de olhar qual foi o ganho e acaba se prendendo no que eu perdi, né? Uhum. Então, que eu perdi a relação, eu perdi a pessoa que eu amo, eu perdi alguma coisa. Então, na verdade, não, né? Ela ganhou uma oportunidade sensacional, segundo a minha visão, para poder olhar o que aquilo trouxe. Né, o que que eu posso, porque é importante nas relações, independente se elas estão ocorrendo ou se elas finalizaram e tiveram uma ruptura, é a gente parar e olhar qual é a nossa responsabilidade na relação, né? O que que eu posso fazer diferente, até quanto eu contribuí para essa ruptura ou para essa continuidade da relação. Então, eu acredito que são ganhos, né? São muitos sim. ganhos, muitas oportunidades da gente poder olhar, e não perdas, né? Não sei. Sim, não, eu concordo É. plenamente com o que você falou, mas eu acho que tem uma coisa, Fê, assim, né, pelo menos no meu ponto de vista. O problema é que as pessoas passam pelas relações, só que elas estão tão imersas naquele tipo de comportamento, naquele tipo de padrão, né, de relacionamento que ela aprendeu, ou que ela desenvolveu, ou que ela experimentou, que ela só repete. Então, assim, é uma oportunidade maravilhosa, né, de, como você disse, sem dúvida, só que muitas vezes a pessoa não tem nem consciência, sabe? Ela só repete, 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 repete. Então, o que ela perde é a oportunidade de olhar. Sim, exatamente. É isso É a que eu oportunidade de acredito, perceber assim, a né? repetição do padrão. Porque o Sensacional. que você mais vê é a repetição de comportamento, principalmente em relações amorosas, né, Edu? O que você ia falar aí? Olha, a Graciane escreveu um negócio que bateu com o discurso da Fê, e eu vou discordar das duas. Porque, Adoro. eu vou discordar, assim, gentilmente discordarei. Porque quando a gente diz que tudo serve de experiência, ou que a pessoa teve muita experiência, na verdade a gente está envelopando isso com um nome bonito e vendável. Derrota é derrota. Sim, Vitória e derrota, assim, participar sempre da experiência. Perder é não conseguir aquilo que você almejava. Você tinha uma expectativa. É não atingir a expectativa. eu sei, mas Ninguém entra num relacionamento para fracassar. É como dizer assim: eu fui para uma partida para perder. Não, você não vai para perder. Você pode perder. Isso é experiência, mas ganhar também é experiência. não, Dar sim, certo também é experiência. Então, nessa dinâmica, dar certo ou dar errado vai ser sempre experiência. Mas perder é perder. assim, Perder mas é, eu tinha uma expectativa e ela não foi atingida. E eu sei, pronto. Edu, mas muitas vezes você tem um relacionamento que durante um tempo você está ganhando, de repente chega, você muda, a gente muda o tempo inteiro. Isso é uma coisa natural da vida. A gente evolui. O que eu sou hoje não sou mais o que eu era 5 anos atrás, há um ano atrás. Então, muitas vezes você está com um parceiro que você entrou nivelado com esse parceiro. Só que ó, conforme você vai caminhando pela vida, esse parceiro está, sei lá, para por algum motivo e você continua subindo. E daqui a pouco vocês estão numa distância que você não tá mais, sabe? Não tem mais conexão com aquela pessoa. Agora, isso não quer dizer que você não ganhou com aquela pessoa. E também isso não quer dizer que você vai perder tudo. Só que, de repente, a vida, você muda. Então, eu não vejo assim nesse Principalmente quando a sentido. paixão acaba, né, Mar? E outra, Principalmente eu quando a acho que paixão acaba. relacionamento, por mais que dê certo ou não dê certo, assim como a Fê falou, eu acredito que sempre traz uma oportunidade. Você vai aproveitar? Vai depender da sua consciência, da sua expansão, entendeu? Do seu autoconhecimento, enfim.
vai depender um monte de coisa. Gera muita dor? Dependendo de onde você estiver dentro dessa relação, com certeza vai gerar muita dor. Mas também você pode passar por um relacionamento que foi bom, que não é mais, separar e ser realmente uma perca, enfim, que gere sofrimento ou não, que você saia. Enfim, eu acho que é uma coisa muito aberta, assim, se a gente parar para pensar. Mas o que eu mais vejo, assim, nos atendimentos é justamente a não identificação. A pessoa sempre acredita que a culpa é do outro, é do cara que ela se envolveu e que ela não tem responsabilidade do que está acontecendo e ela não entende porque ela sempre acaba pegando um tipo de homem que sei lá o quê, entendeu? Ou que bebe, ou que trai, ou que, sei lá, enfim, ou que ela que tem que sustentar. E é sempre a mesma coisa. Aí você conversa, mas fala, né, hello, e é isso. Será que não tem alguma coisa acontecendo, né? Também com Mas você? sabe o que é legal, essa coisa que você trouxe agora do tipo, né? E eu gostaria de trazer, se o Paulo me permite, eu gostaria de trazer um pouco sobre isso, né? Claro. E acho que agora, você vai concordar comigo, você não vai concordar, seu senhor psicanalista, puro psicanalista, que é a compulsão repetitiva que Freud já trazia, né? Que é essa coisa do tipo. Então, o que acontece? O tipo, geralmente, quando a gente fala para alguém fora, né, do setting terapêutico, a gente está conversando com uma amiga e a gente fala do tipo, geralmente a gente se prende muito na questão da aparência, né? Aquele cara faz meu tipo, aquela mulher faz o meu tipo, né? Então, é muito voltado a isso. Às vezes, aparência, estilo, comportamento e tal. Mas a gente sabe que dentro da psicanálise, da psicologia, enfim, o tipo da gente não tem nada a ver com isso especificamente, né? Ele está mais relacionado àquilo que é familiar a mim, né? Então, isso a gente entra também um pouquinho na linguagem do amor. Então, se eu aprendi lá atrás, né, qual é a linguagem do amor, eu tendo a me interessar por pessoas que tenham essa familiaridade com esse tipo de comportamento, Sim. né? Então, isso é muito interessante. Também essa repetição de padrão, ela está envolvida nisso, né? Então, um exemplo, uma pessoa que teve uns pais muito rígidos, muito exigentes, ela tende, claro que não é uma regra, mas ela tende a sentir e a se interessar por alguém que seja muito perfeccionista, muito exigente também. Porque é algo familiar para ela, né? Então, a gente vê pessoas que faz parte de relacionamentos tóxicos, às vezes, repetindo o padrão em relacionamentos tóxicos, né, Bel? E ela vai repetindo. Ela quer fazer mal a ela mesma? Ela busca uma relação tóxica? É claro que não. Conscientemente, com certeza não. Mas, inconscientemente, Freud nos traz essa repetição compulsiva na tentativa da cura, né? E o nosso inconsciente, ele é muito bom para fazer essa leitura, né? Sim. Enfim. Olha, você falou um ponto muito bom, sim. E aí a gente entra numa questão que eu acho que vale a pena a gente deixar claro para qualquer pessoa que ouça e não está cursando psicanálise. O inconsciente a gente não domina. Então esse ponto é muito importante. A gente não domina, a gente não conhece, a gente não percebe. Ou seja, a gente percebe o que se torna consciente. Até se tornar consciente, é a vida que segue, aquilo que o Paulo falou e a Mayra também bateu, que os relacionamentos estão acontecendo, a nossa vida está acontecendo e nada está planejado. Até porque o nosso planejamento depende do ambiente, o ambiente é o outro. Todo o ambiente é o outro. A gente não tem domínio sobre o outro. E aí eu estou dizendo, o outro é tudo que está fora de mim. O padrão vai se repetir? Pode ser que sim. Depende do meu ambiente, também depende do outro. Mas eu posso ser blindado por isso. O meu ambiente pode me blindar disso. E às vezes acontece. Então, às vezes eu posso entrar estar no meio ou estar numa situação aonde o meio, as pessoas com quem eu me envolvo e a forma como essa sociedade, como esse outro, como esse externo está estabelecido, me prive ou seja, me prive de esbarrar em questões que eu procuro inconscientemente, ou seja, que eu estou querendo e estou desejoso. E eu vou dar vazão da mesma forma. Acabo dando vazão. Assim, a gente sempre encontra o meio de dar vazão. Isso é fato. Agora, como que isso vai se dar no relacionamento? E como que isso vai trazer para o relacionamento essa repetição? Eu vou dar um exemplo que talvez seja menos comum de se acompanhar e igualmente repetitivo. O padrão de conformismo.
Ou seja, um relacionamento que se mantém estável, pleno e morno, porque eu tenho um padrão de acomodação. A gente fala muito da separação, a gente fala muito da mudança, mas padrão repetitivo também está na continuidade. Sim. Na tentativa da manutenção, no eu me conformar e me assentar diante daquela situação sem lutar ou sem querer mudar. Os dois lados podem ser padrões repetitivos, mas a própria pessoa identifica com maior dificuldade. E se o meio social protege a pessoa, ou diz assim, relacionamento bom é relacionamento estável. Relacionamento bom é relacionamento que perdura. Essa pessoa está protegida, ela está blindada até no inconformismo dela. Sim, E ela mesma não identifica, e ninguém mais identifica, o meio não entrega isso para ela. Ou Daí seja, começam os sintomas, né? E aí exatamente. Bem claro, né? É. Os dois podem acontecer. Então, dizer que mudanças de relacionamento são padrões, permanência também é padrão. E pode ser tão ou mais perigoso do que mudanças. Se há de fato um padrão e uma busca por um problema, vamos dizer assim, por uma energia que está presa, por uma identificação, por um trauma que está registrado, a resignação pode ser um trauma também. É só que se ela for amplamente aplaudida, e aí a gente vai ver isso em vários meios, ela vai ser considerada uma qualidade. E a pessoa está se protegendo ou se valendo do aplauso do meio, ou seja, de novo do outro, para permanecer num padrão. Para ela ser aceita e também muitas vezes para até pertencer, né? Exatamente. Para ter e muitas vezes as pessoas, né, como você mesmo disse, permanecem num relacionamento mesmo sendo um relacionamento ruim, mas eu acho que é mais por dinâmicas assim que ela, né, tem vários fatores, vai depender muito, né, do tipo de relacionamento, mas tem gente que tem medo, tem gente que tem insegurança em relação à condição financeira, tem pessoas que não querem perder o vínculo com a família, que foi voltamos que é para um a primeira legal, pergunta. porque é difícil realmente se relacionar, né? Não é tão simples assim. Então, de repente, a pessoa está ali e fala, ai meu Deus, vou arrumar um melhor que esse? Não vou. Né? Enfim, já passou por um monte de perrengue. É verdade, vai depender muito do auto-merecimento dessa pessoa, sabe? Do autoestima dela, de saber se ela realmente, né? Se ela tem uma mentalidade de escassez, se ela tem uma mentalidade de... Exato. Sabe? Vai depender de tanta coisa, mas muito, eu acho que, sim, para um relacionamento realmente ser um pouco mais saudável, a pessoa precisa saber o que é, quais são os valores dela, né, na verdade, quais são os princípios, e construir isso no relacionamento, porque se você estiver num relacionamento porque você tem medo de ficar sozinha, que eu conheço várias pessoas que estão no relacionamento porque não conseguem viver sozinha. Medo da solidão. De tudo, né? Medo da solidão, medo dos outros, né, falarem, enfim, são N fatores, né? Mas é complicado, né? Você... Deixa eu só avisar. Um ponto bom até para puxar a Fê, porque a Fê deu a deixa e a dica da Mayra voltou para o início da questão, que é o que dá para ganhar ou perder com a relação. Eu acho que a resposta da Mayra dá um direcionamento do que dá para ganhar ou perder na relação, que é o que eu realmente estou procurando na relação. E às vezes não é a relação em si. Estou procurando e aí volta para meu. Às vezes a gente não sabe o que é que... Tem gente que não sabe nem o que está procurando, eu acho. Exato. E aí eu vou voltar para a Fê com exatamente o que você falou. Não dá para se preparar para a relação, assim como não dá para se preparar para quase nada. A vida não é tipo um vestibular que você sabe a data, o horário que vai cair. E na relação é pior ainda, porque você não sabe quem você vai encontrar. Às vezes você acha que gosta de um tipo de pessoa e você encontra na vida, e vai ser no trabalho, e vai ser na balada, e vai ser
num evento social, de qualquer coisa, de um hobby, vai ser num evento de família, num velório. Quantos relacionamentos não começam por causa de velório? Onde a pessoa encontra uma Ah, outra pessoa e olha, histórias eu já passei incríveis, por isso já. maravilhosas. É. É. Ou seja, É, você não tem parâmetro e você não sabe de você. Ninguém sabe de si. Eu não sei de mim se não for pelo outro. Eu não tenho como sentar um dia e falar assim, quem sou eu? E passar uma semana. Não tem. Tem monge que passa a vida e não responde essa pergunta. Eu só vou verdade. saber pelo outro. Quando o outro olha pra mim e fala, nossa, que frio. Você fala, eu sou frio, mas me diziam que eu era super legal. Mas outra pessoa diz, nossa, que seco. Você fala, nossa, eu era tão espirituoso. E aí você vai se posicionando, se moldando. E aí, Fê, é que bate essa questão. Nesse ponto, como é que fica a relação de se autoconhecer? Pois é, a gente inicia por aí, né, Du? Essa questão do olhar do outro, né? Já trazia isso, né, lá atrás. Então a gente precisa realmente desse olhar, né? A gente precisa se identificar, né, passar por esse lugar. Mas depois é muito importante entender, né, que o olhar do outro, ele deve ir até certo ponto e eu também tenho que aprender a me conhecer através de mim mesmo, porque senão a gente fica nessa grande questão que hoje em dia é muito forte, né? O medo da rejeição, o que vão pensar de mim, o que vão, medo do julgamento e tal, principalmente porque eu muito pouco me conheço. Então é necessário, depois dessa formação, né, que eu precisei do olhar do outro na minha infância, isso tudo foi muito saudável, e aí é claro que tem influência do meio, né? Como foi o olhar do outro em cima de mim, né? Eu tive um olhar positivo, eu tive um olhar, ou eu tive um olhar muito crítico, né? Então tudo isso também vai determinar como as crenças que eu tenho hoje, né? Como que eu me formei e como eu consigo fazer a imagem de mim mesma. Nós vemos isso no consultório, né? Pessoas que têm uma visão distorcida de si mesma. Então a questão não é só o não se conhecer. Às vezes a gente se depara com situações no qual eu não só não me conheço, como eu tenho uma visão totalmente distorcida de mim mesmo, né? Por conta do ambiente, da forma como eu cresci, que é a minha personalidade. Então, eu acho que o autoconhecimento é um caminho, né? Não só através do olhar do outro, no relacionamento, mas é entender o que faz sentido para mim, o que eu busco, né? Até para entender o que eu estou ganhando, o que eu estou perdendo, eu preciso saber o que eu quero. Porque se eu não sei o que eu quero, como é que eu sei se eu ganhei ou se eu Você não está perdi? ganhando, perdendo nada. É. Exatamente, quer dizer, né? Então, assim, a gente já começa por aí, né? Não sei se eu respondi tua pergunta, Du, mas É, essa coisa do deixa, conhecimento mesmo. deixa, deixa eu só colocar uma coisa para todo mundo que está vendo a gente. Façam suas perguntas aqui na interrogaçãozinha. Eu vi que vocês estão fazendo muitas perguntas soltas aqui, mas se perde a gente não consegue pegar. Vai na interrogaçãozinha, faz sua pergunta que a gente vai tirar as suas dúvidas. Eu tenho uma questão que é da mesma pergunta. Muitos amigos, casamentos cafonérrimos que casaram com pessoas péssimas, ou homem péssimo, ou mulher péssima, casamento cafonérrimo, que cheira a naftalina, reclama da falta de liberdade, a perda da liberdade. Ele não pode mais ir num bar que a mulher não deixa, ou ela não pode mais ir num bar com as amigas porque ele não deixa. E isso é uma perda, não é? Hum... Não é? Não é? Ele vai falar do Então tá bom. É. contrário. Vai lá, vai lá. Eu acho que essa é uma dúvida geral. Eu acho que essa é uma dúvida geral. É mais Não, aí, fácil, né, você. Mas deixa o Edu responder. Vai lá. Vai lá. Vou deixar olha, para Eu você. quero Que falar você tá... também, depois pode falar que é interessante, eu quero falar também. olha o interessante dos contratos e de saber por que que eu estou entrando no relacionamento, né? Normalmente as pessoas não entram pelos mesmos motivos. Mas elas estabelecem contratos, acordos para atingirem os objetivos. Algumas vezes, custe o que custar. Algumas vezes, custe o que custar. Como numa relação a gente não conhece, eu não conheço o outro, eu estou tateando o outro e descobrindo o outro, e muitas vezes eu estou mais me descobrindo do que descobrindo o outro, eu estou me divertindo com a descoberta. Eu estou me divertindo com o novo que está vindo junto com esse pacote chamado relacionamento. É só que ele tem expectativas abertas ou veladas. Eu mal me leio, quiçá ler o outro, quiçá entender o que se passa na expectativa e na cabeça do outro. Porém, eu também não pergunto. Porque não é interessante. Eu acho que todo mundo já viveu uma situação
Quem não viveu, não me faça passar vergonha e dizer que não. Aonde você conhece uma pessoa e você de repente não pergunta nem o nome da pessoa. Numa situação, num momento, porque não interessa, o que você quer não é o nome da pessoa. Aquele momento é de passagem e você está de passagem por aquilo, ou seja, aquilo ali não vai ficar. E pode ser no trabalho, pode ser no coleguismo, aquela pessoa que você conhece e você fala, nossa, nem lembro. Eu lembro de umas trocas de palavras, mas você estava lá, você viveu aquilo, vivenciou aquilo. Pode acontecer no relacionamento? Pode. Pode, eu não estou ligando para o outro, eu não estou perguntando para o outro e não estou olhando para o outro, mas o contrato está acontecendo, a troca está acontecendo. E eu estou cobrando, porque eu quero mais. Se a pessoa me elogia e ela fala, nossa, você é demais. Gente, conversem com garotas de programa, é revelador. É revelador. Se a pessoa fala, nossa, como você é demais, o resto não importa. O resto não importa porque é de mim. É comigo o negócio. Eu quero ouvir de mim, eu não quero ouvir do outro. E o inverso acontece. A gente, como psicanalista, a gente já deve ter passado por isso. Eu já vi muitos casos de psicanalista falando, eu só faço uma pergunta. Eu não falo de mim e no final a pessoa me diz assim, nossa, que conversa boa. Eu digo, não, e houve diálogo. O que houve foi você falando. E você falou tanto que você gostou, porque eu perguntei, porque eu falei de você e eu entreguei você pra você. Você queria falar e eu entreguei a chave. A casamento, namoro, não é diferente. Qual é a amizade que a mais duradoura, a mais interessante? Onde a pessoa me entrega muito mais de mim. É só que às vezes eu troco, né? Às vezes eu deixo de ser narcisista, às vezes eu deixo de ser eu. Eu, pra mim, entrego. Mas o relacionamento tá acontecendo e a pessoa do outro lado tá fazendo a mesma coisa. Eu quero, eu quero. É só que às vezes as pessoas não têm a mesma necessidade. Nem todo mundo tem necessidade de receber. Tem gente que tem necessidade de dar. E aí bate, né? Aí você fala assim, nossa, como casou? Aquela pessoa era tão quieta e essa é tão dinâmica. Nossa, que casamento perfeito. Tá bom, se você chama isso de perfeito, vamos levar isso pro perfeito. Os dois estão felizes? Estão. Mas é só que tem regrinhas do contrato que não foram negociadas. E é nessa regrinha que começam a cair as reclamações. Só que nunca foi falado disso. Aí vem o cárcere privado, vem a falta do cara, pô, vem as reclamações masculinas, femininas, então, enfim. Mas vamos Tem seguir. Vamos lá, alguém. também. Ah. Pode falar, Paulo. Não, pode falar, que a gente já tem pergunta aqui. Uma questão aí que foi muito bem colocada para o Edu, e eu quero aproveitar o gancho, adoro um gancho, como o Edu diz, né? Eu não quero um gancho, eu quero um gancho. Eu quero pegar esse gancho aí, quero falar que é a coisa também do que acontece, né, nos nossos neurônios, neurotransmissores também, que isso acontece na relação, e a gente chegou a dar uma pincelada para quem assistiu os vídeos que a SIG disponibilizou, na questão da paixão, né? Hoje eu faço especialização em neurociência pela Unifesp, e a gente estuda bastante isso, e eu acho interessantíssimo as pessoas saberem, né, que na paixão a gente realmente começa a produzir alguns neurotransmissores, alguns hormônios que nos facilita a estar nesse lugar que o Edu acabou de falar agora. Né? Essa necessidade de se sentir mais preparado para a relação. A gente, quando está apaixonado, a gente fica com o nosso córtex pré-frontal inibido, né? O que é justamente o lugar onde a gente utiliza para tomar decisões. Né? Então, a gente aumenta alguns hormônios, como citocina, como uma porção de coisas que faz com que a gente possa também entregar mais na relação. Então, trazendo isso para uma outra linguagem, é muito fácil quando a gente está apaixonado, a gente ficar grato, a gente ficar feliz, a gente ficar contente por ter a outra pessoa, a gente ficar muito animado, muito motivado, principalmente quando a gente é elogiado, como o Du falou, né? A questão você é demais. Aí junta isso com os hormônios que, nossa, tá super em alta e tal, então aquilo encaixa e funciona muito bem. E o que acontece com o tempo, né? Isso tende, graças a Deus, ou não sei, a nossa vida vai ser perfeita, então não sou eu ninguém para questionar, esses níveis eles voltam ao normal, que é quando a gente fala que a paixão ela tem começo, meio e fim. Né? Então, quando esses níveis voltam ao normal, a gente pode estar falando, por exemplo, do que você disse, Paulo, da questão do ai, perdi minha liberdade, ai, não sei o que. Então, aí começam a aparecer coisas que antes para mim não faziam a menor diferença e que agora eu estou sentindo que eu estou perdendo, né? Sim. Então, a gente
Volta para a primeira pergunta. Qual é o teu objetivo no relacionamento? É você viver se apaixonando e aumentando os seus níveis de neurotransmissores e hormônios? Sensacional. Fica aí, então, pulando de uma paixão para outra, que você vai ficar vivendo isso se a vida te ajudar, porque também a gente não consegue ficar encontrando pessoas apaixonantes o tempo todo. Mas se não é esse o objetivo, é permanecer realmente numa relação, aí exige um esforço. Por isso que eu acho que a minha resposta é não para a tua pergunta na questão de perder a liberdade, né? Porque aí é um esforço, se é isso que eu desejo, é um esforço, é uma constância, um esforço no bom sentido, tá? Não no ruim. Mas é uma constância na relação. É que nem quando a gente quer ter uma saúde física, o que que a gente precisa fazer? Se dedicar, né? Ir lá fazer um esporte, um exercício, seja lá o que for. A gente quer uma saúde alimentar, não vai comer besteira, busca comer uma salada. Então, assim, você quer uma saúde na relação, você também vai ter que trabalhar essa gratidão por ter a pessoa ao lado depois, né? Quando estiverem normalizados esses hormônios. Você vai ter que, não é eventual, é mostrar, né? Fazer com que aquilo dê certo. Não é só no relacionamento, no trabalho, na vida, tudo aquilo que a gente quer que dê certo, a gente tem que colocar energia. Verdade. Ótimo, muito bom. Tem uma pergunta aqui. Tem uma pergunta, Couto Seviana. É recomendado fazer uma terapia antes de se relacionar? É Posso recomendado fazer responder? terapia se você souber falar, entendeu? Você sabe falar, você sabe teu nome, sobrenome, escreve tem alguma coisa, vai fazer terapia. Não, eu acho que terapia é importante antes, durante, depois de relacionamento. Ó, se conhecer é sensacional. Eu vou contrapor a. Putz, hoje tá sendo aquele dia. Parece um dia de gravação É o mesmo. do contra, né? Vai Eu lá. sou. Nossa, eu tô aqui. O que eu tô fazendo aqui? Tá pegando meu Eu vou dizer. papel. Eu vou dizer que. O meu papel? Você tá pegando Eu vou meu dizer que papel. não. Eu vou dizer que não. Não porque a relação íntima, amorosa e a terapia vão te entregar coisas diferentes. Se você chega na terapia, vamos supor que você começa a procurar um psicanalista, vai para análise ou vai para um terapeuta, a questão que você teria na relação você ainda não tem. Porque essa Mas pessoa é outra trabalha pessoa. com relação sem autoconhecimento. É, E aí, é, questão de padrão. é a história da humanidade nos últimos milênios. Eu tô vendo, hein? Eu tô vendo. Tem partido isso aí, hein? Não, tem sim, eu sou a favor da terapia antes de se relacionar, porque se conhecendo melhor, ele vai entender melhor o que ele quer ou não. Eu acho isso completamente a favor. Como que você vai Cuidado Completamente a com favor. isso, cuidado com isso. Cuidado com isso, porque, ó, um adolescente em Tudo terapia bem, é tudo bem. diferente. Isso eu tô falando em idade cronológica. Agora, a idade da psique, ela não segue a idade cronológica. A idade cronológica já muda de época para época se a pessoa entrar na terapia. Ou seja, um adolescente de 20, 18, ele não é uma melhor pessoa para lidar consigo e com o outro por causa da terapia. Isso eu tô falando da idade. Imagine na idade da psique da pessoa. Você pode encontrar uma pessoa de 12, 16 com uma psique de 60. E você pode encontrar uma pessoa com 80 vivendo a psique de 30. Não há uma correlação e não vai haver um encaixe. A pessoa, e a cada experiência, e inclusive na experiência com a análise, a pessoa vai refletir e vai mudar. Mas isso não mudará tudo da pessoa, porque é ela que vai apresentar o padrão que ela está vivendo. E se ela não tiver vivido esses padrões ou não tiver percebido, não é o analista que vai abri-los. É ela que vai abrir. Não é questão de abrir, é questão assim, quanto mais você tem consciência e autoconhecimento, você entra numa relação sabendo até onde você vai dar o espaço para aquela pessoa entrar na sua vida, você vai conseguir construir posicionamentos, enfim, quanto mais você sabe quem você é, mais você sabe o que você gosta e o que você não gosta, inclusive na relação do outro. Quando você não sabe nem quem você é, você acaba repetindo só os padrões que você aprendeu, e muitas vezes padrões doentios que você viu na sua família, a hora que você vê, você está repetindo sem conhecimento, porque você acha que aquilo é o natural. Só que aquilo não é o natural.
Então, eu acho que independente de qualquer coisa, quanto mais, se você não quer fazer terapia, mas sei lá, vai fazer uma busca de autoconhecimento, se você acha que realmente. Eu acho que você fazer um caminho com um profissional é muito mais rápido, seguro e tem muito mais ferramentas. Se você quer fazer sozinho, ok, você pode também fazer sozinho através das experiências que você vai ter na sua vida. Tanto porque você não conhece só você através do relacionamento amoroso, você conhece você como você com seus amigos, no seu âmbito profissional, você o tempo inteiro se está relacionando. Então, quanto mais você sabe quem você é, mais você vai entrar num sistema ou profissional, ou de amizade, ou familiar, ou amoroso, enfim, limitando, olha, até aqui tudo bem, daqui não, isso sim, isso não. Isso é fundamental para qualquer tipo de relação. Né, Fernanda? Concordo. Ó, tô de mal. Ó, mais uma pergunta. Esse é sensacional, né? Esse é o sensacional da SIG, né? A gente ter profissionais com abordagens diferentes, linhas diferentes, né? Eu acho isso riquíssimo, de verdade. Então, às vezes, até para explicar para as pessoas que essas maneiras diferentes de posicionamentos, ela é muito rica, porque isso mostra também, né, que a gente as pessoas não têm que ser padronizadas, não né? existe receita, né, gente? Cada É. pessoa é de um jeito e ver a vida de um jeito, a realidade da pessoa é totalmente diferente da minha. Enfim, Por então vai isso que depender abre muito. transferência com alguns profissionais e outros não necessariamente. Isso não faz com que o profissional seja melhor ou pior, mas e sim que tenha sentido para mim. Então, de verdade, eu acho riquíssima essa divergência de opiniões. Apesar de não concordar com o Edu. Pois é. Edu, você perdeu em 3-1. 3-1 foi uma goleada. Ó, Foi isso é goleada. Foi goleado. Ó. Mais uma pergunta aqui. Quando saber que um relacionamento acabou? E essa é uma pergunta cabeluda. Quem começa? Olha, querem começar? Fique à vontade. Eu tô começando todas, eu tô até com medo. Contra, mas primeiro você É verdade, eu sou do contra. Espera para discordar depois. Eu Olha, acredito que o relacionamento ele acabou quando a gente não está mais nele, né? Então, existem várias formas de você não estar mais na relação. Então, é importante perceber isso, né? A autoobservação, eu acho que ela é muito, muito importante, a nossa autorresponsabilidade. O que eu quero dizer com isso, né? É muito fácil quando a gente sente de alguma forma que a relação acabou e a gente transfere toda essa responsabilidade para o outro, né? Então, a gente vê muito isso, porque o outro, porque o outro, porque o outro. Então, assim, tudo bem, parte ao outro também, não dá para a gente tirar completamente essa responsabilidade, porque sempre existe essa divisão, e não importa se é 50, 60, 40, não é essa a questão, mas é através da autoobservação que eu percebo que eu já não estou mais nessa relação, né? Então, na questão de acabou, não porque às vezes está morando junto, tá? Então depende do que a gente está falando, que é um relacionamento que acabou ou não acabou. Mas partindo na questão de quando eu não entrego mais nada para essa relação, né? E ela passa a ser prejudicial, né? Eu acredito que o relacionamento amoroso, se é essa a pergunta especificamente, se eu entendi corretamente, já não existe mais, então essa relação acabou. Então, o que está havendo ali talvez seja uma troca de amizade, de conveniências, de uma porção de outras coisas que tudo bem, né? Como a Má falou, às vezes está por condição financeira ou porque se sente com medo de seguir uma vida. Então, assim, o relacionamento amoroso acabou. Eu não estou mais ali. Mas eu posso estar, às vezes, por qualquer outro motivo. Então, se a pergunta foi nesse sentido, eu acredito que é quando você já não está mais. Ou Edu, vamos lá, segue a roda. Vai, Edu. Alguém Não é o roda viva, mas é o quadrado vivo. Vamos lá. É o retângulo vivo. retângulo vivo. Gente, se vocês soubessem como são as nossas reuniões de gravação, isso aqui é fichinha, já, galera. Isso aqui é fichinha. Olha, primeiro eu acho que é interessante a gente saber ou discutir dois pontos que são importantes. Primeiro, cotidiano e monotonia ou previsibilidade na relação não é um problema em si. Isso não é nada, inclusive. Tem gente que prefere que o relacionamento seja previsível e estável.
Segundo, o conceito de saturação. Diferente do incômodo impactante, saturação é um conceito que ajuda muito a entender por que casamentos acabam com 30, 20, 40 anos. A gente tem necessidades. Vamos supor que eu tenho necessidade de comer massa. Comer massa. Vou dar um exemplo: pizza. E eu começo a comer pizza. E eu sempre gostei de pizza, e eu gosto de pizza, e um ano comendo pizza, todo final de semana comendo pizza, de repente, depois de 20 anos, meu organismo reage. Meu organismo reage e diz assim: chega de pizza. Só que ele não vai chegar nessa forma sutil. Meu estômago começa a doer quando eu como pizza. Eu começo a ter problemas de alergia quando eu como pizza. Saturação, ela vem com o tempo. A minha necessidade é sanada e eu continuo abastecendo ela, e continuo abastecendo, e continuo abastecendo com aquela mesma coisa, com aquele mesmo ingrediente. Por que esse conceito é interessante? Porque se você olha para o relacionamento, se eu olho para o meu relacionamento e ele me incomoda, ele me machuca, ou ele começa a me dar aversão, ou seja, eu não consigo conviver com ele, eu posso estar saturado daquilo que eu estou recebendo. Isso pode ser um problema meu comigo, ou pode ser um problema meu com o outro. Mas sempre é meu. Sempre é meu. Porque eu entrei na relação, porque talvez a pessoa nunca tenha mudado. Então, talvez o relacionamento tenha acabado para mim, porque aquilo que a pessoa está me dando me saturou. Eu tinha necessidade, eu tinha uma carência afetiva. A pessoa com quem eu comecei a me relacionar era quase uma mãe dentro da relação. Só que a carência sanou. Ou seja, eu estou recebendo muito mais do que o meu organismo comporta. E agora, de novo, que a gente falou, a gente muda com o tempo. E as necessidades mudam. A energia que estava lá forçando e falando me dá, me dá, me dá, ela pode se transformar, ela pode ir para outro lugar. Então, de repente, eu dei vazão para isso no trabalho, eu dei vazão para isso na amizade. Eu não preciso mais disso naquela relação íntima. Então, aquilo me cutuca, me incomoda, me agride. A mesma atitude da mesma pessoa me faz reagir diferente. A relação pode estar acabando quando eu estou saturado. Quando aquilo que me dá, aquilo que eu percebo que eu estou recebendo, não me faz devolver algo nem saudável para outra pessoa e nem saudável para mim. Então eu começo a criar atrito, e o atrito parte de mim, porque aquilo que a pessoa está me entregando, eu não consigo responder com indiferença, e não consigo devolver de uma forma agradável. Ou seja, eu machuco a outra pessoa e machuco a mim mesmo. A relação acabou. Ela cessou. Mayra? Os dois já responderam os dois pontos que, na verdade, eu acredito. Para mim, é quando realmente você não consegue mais estar presente, fazer uma troca, enfim, não consegue mais se relacionar com aquela pessoa que está do seu lado de verdade. Traz sofrimento isso. Então, a hora que você perde o respeito, enfim, tem tantas dinâmicas que você... Aí vai depender muito também de cada pessoa. Mas eu acredito que é quando você começa a olhar para fora e tudo que é mais legal tá lá fora do que aqui. É aí a hora que acabou o relacionamento, entendeu? Enfim, agora pode ser por vários problemas, várias dinâmicas que estejam acontecendo. Agora, fazendo uma provocação, não pode ser uma fase e a roda não pode girar e voltar? Pode ser uma fase, sim. Agora, aí vai depender, não sei, é a mesma coisa. Vou fazer uma... É lógico que pode, tem caso para tudo, né? Tudo depende muito da relação que você construiu com essa pessoa, depende da história, né, que vocês vivenciaram juntos. Mas geralmente, mesma coisa que você pegar um álbum de figurinha, tá cheio. Você bota a figurinha repetida naquele lugar, é difícil. Então, se você quer voltar com a pessoa com que um dia você estabeleceu um relacionamento sério, um casamento, eu acho que você tem que terminar aquela relação que não estava mais dando certo e você criar e casar novamente com aquela pessoa, entendeu? Se afastar para... um novo acordo, sabe? Olha, essa relação que a gente construiu tomou um rumo que não tá bom. Se realmente quer voltar ou quer manter esse relacionamento, a gente vai acabar hoje isso
e a gente vai construir a partir de amanhã uma nova história. Pode ser dentro disso, entendeu? Porque se você está numa relação com uma pessoa que realmente é um relacionamento sério, você tem como conversar a respeito disso, entendeu? E você Uhum. tem que terminar. Eu acredito que tem que existir É, uma morte. o afastamento vai ser positivo, Uma né? morte daquela É, relação, entendeu? Não do seu é. parceiro, do seu relacionamento. Você acabou, ó, não dá, assim não dá, então a gente termina. Você quer continuar? Amanhã a gente sai, vai como namorado, a gente vai passear, a gente vai começar a construir outro relacionamento. Isso aqui não serve mais, não cabe, não cabe. Quando você está saturada, não cabe. Você tem que, sabe, começar de novo, mas começar com o coração aberto, senão não vai dar. Porque colar no mesmo lugar não cola mais. Entendeu? Quer uma sugestão para acabar com uma relação? Hum, Acomodação. Que é o que acomodação. a acomodação. A acomodação, ela é a morte Broxante, né? É, amorosa, né? Então, essa é. coisa que o Edu falou, né? Analisar quando você cansou de comer pizza, quer dizer, o que que ele quis dizer? A sua necessidade mudou, então qual é a minha necessidade hoje? Isso não é estar acomodado, né? Ou como a Má propôs, essa coisa de, puxa, aqui não tá legal, a gente está indo para um caminho que não está funcionando, vamos sentar, vamos conversar, né? Vamos começar de novo, se for necessário, vamos trocar o álbum de figurinha, né? Vamos fazer. Mas, então, isso mostra de novo o quê? Movimento, eu não estou acomodado. Sim. Agora, se você não busca entender o que está acontecendo, né? Se as suas necessidades quais são, se estão sendo atendidas ou não estão sendo atendidas. Se você não busca olhar novamente para a relação e falar, puxa, isso aqui não está legal, vamos ver que caminho a gente pode seguir. Ou seja, você se permite permanecer na acomodação, adivinha só o que vai acontecer com o seu relacionamento. E uma coisa que é fundamental em tudo isso é que, assim, muitas vezes é um só que quer terminar, né? Tá ruim para um só, para o outro não é que tá bom, mas ele suporta estar ali, entendeu? Então, eu acho que o mais importante nesse novo contrato, os dois têm que, não, então tá, vamos de novo, entendeu? Caminhar junto, porque tem vezes que você vê a pessoa tá lá implorando, humilhando, sabe? Pedindo, pelo amor de Deus, para a pessoa ficar com ela, a pessoa não quer, a pessoa quer ir embora, e a pessoa perde, assim, totalmente a referência, enfim, tudo, né? E como a outra vai querer ficar com ela? Não vai querer ficar com ela, Pois é. entendeu? É impossível, porque você acaba olhando para o outro como uma criança. Olha o Edu querendo discordar já lá. Ai, lógico. Não vem não, Eduardo. Ó, chamei de Eduardo. Olha só o nível, hein? Porque não é. Se você falar Chamou de Eduardo sadio, isso não é sadio. Agora, lógico, tem um monte de gente que pode ficar, vai saber, tem louco, né? Enfim, tem dinâmicas para todos os gostos, né? Enfim, mas um relacionamento sadio você não fica. Faz parte da natureza você admirar se admirar e querer o outro que você admira. Você não consegue ficar do lado de uma pessoa se você não tem a menor admiração, se você perde o respeito por quem ela é, né? No sentido de, né? De ficar lá, pelo amor de Deus, fica comigo. Ninguém quer isso. Isso é doentio. Não, tem gente que quer. Tem gente que quer. Tá cheio de gente que quer. Mas, gente, eu não quero isso na minha vida. Se você quer, eu passo para você. Pode todo mundo no Edu, ó. Procura Edu que ele toca. Não, gente. Muito bom. Passo para ele. Pois é. Ó, vamos passar para uma outra questão aí. A não ser que alguém queira concluir alguma coisa aí. Não, vamos eu tô falar. acumulando, eu vou fazer montinhos. Um pouco do pêndulo, que é muito interessante numa relação, o pêndulo do Schopenhauer, entre o enfado e a frustração, né? Isso é muito interessante, porque eu tenho, mas eu não quero. Eu não tenho, mas eu quero. Enfado e frustração, como é que a gente lida com isso? E a gente lida com isso o tempo todo, né? Aí é sacanagem, né? Porque pegou o pêndulo de Schopenhauer, você também já levou para as definições de amor de Platão e Aristóteles, e aí já um foi prato cheio. Olha, é um tipo de amor, e é um tipo de amor que funciona. Essa dinâmica da busca pelo que eu não tenho. Aliás, tem muitos casais que se complementam exatamente por isso. Na última live, quando a gente falou sobre medo, a gente abriu isso.
A gente começou um ponto sobre isso que vai trazer para relacionamento. Quando uma das partes entende essa dinâmica, isso é o jogo de colocar a cenoura na frente do burro e fazer ele andar. É a brincadeira do, olha, isso daqui nunca vai estar morno. Só que às vezes alguém cansa nessa dinâmica. Mas se você tem uma psique de que. Se você tem uma constituição de que você lida bem com o fato de estar sempre provocando, e aí a gente volta para os traços de que a Mayra ama e consegue ler perfeitamente. Eu tenho uma pessoa sedutora, uma pessoa jogadora, uma pessoa que ela gosta do dinamismo. E a outra adora a busca. Essa brincadeira tá perfeita. É um relacionamento desequilibrado do ponto de vista de alguma noção de equilíbrio, mas que para esse casal casa. Funciona extremamente bem. Agora, boa parte dos relacionamentos pode cair nessa ideia de, olha, onde é que eu tô? Eu já tenho, isso me cansa. Vou procurar outro, mas procuro outro, eu saio, o que que é? Vou ficar... O machismo sexual baseado em sedução é muito disso, né? E não é só machismo porque tem muita mulher que joga com a sedução e joga muito bem e faz muito melhor do que homem. Essa dinâmica do eu vou me manter quente na relação procurando essa brasa, essa conquista e esse jogo para manter eu tenho a minha estabilidade e mantenho o meu desejo de jogar ativo. O ruim é que às vezes é só de uma parte, né? O outro não está sabendo que esse jogo está acontecendo e não participa, ou participa de uma forma muito covarde, que é dando manutenção e sustento para que isso aconteça, suporte, ainda que ele não participe. Suporte para que toda essa dinâmica ocorra e o outro faz às escondidas, à escura. Enfado sempre vai existir. É difícil uma relação que não chegue num ponto onde ela vai ter que ter a chave de virada. A jogada de, olha, passamos de nível, sabe? Nós não vamos continuar na surpresa da primeira série, nós não vamos continuar na surpresa de entrar na faculdade. Agora a gente vai ter que fazer acontecer para que isso permaneça. Sempre vai ter esse ponto de virada. A questão sempre vai bater no o que eu estou recebendo, o que eu estou dando, o que eu estou ganhando, o que eu estou perdendo, na minha percepção. Sempre para mim. A pessoa sempre vai olhar, e eu vou olhar dentro da relação e falar assim, o que eu estou perdendo, o que eu estou ganhando? É lógico que eu não vou fazer essa pergunta nessa forma intelectualizada. Os riscos que eu corri na vida e as derrotas ou as vitórias que eu tive vão pautar isso também. Mas o relacionamento, fatalmente, em algum momento, chega. Para uma das partes, pelo menos, na maioria das vezes, são para as duas partes. Que é olha, poxa, o namoro era legal. Pô, aquele namorado talvez agora estivesse melhor. Sempre vai dar uma olhada para trás ou uma olhada para o, poxa, e se eu tivesse seguido esse outro caminho? É a hora que a pessoa vai... Eu vou olhando para a relação e falando assim, pô, ela amadureceu. Ela chegou num ponto talvez de estabilidade, talvez de continuidade. E é aí que vem a mágica do negócio. E é aí que eu vou complementar com as outras perguntas e com um ponto sobre por que talvez a análise não ajude nesse momento, antes disso acontecer. Porque a psique, ela não nasce pronta. Porque o nosso ego, ele se forma nas soluções que a gente dá para as questões que aparecem novas e não as mesmas. E é aqui que a gente vai começar a trilhar caminhos que podem ser o casal sentado no sofá e assistindo TV acomodado com isso, um do casal traindo a relação e arrumando desculpa para não estar no relacionamento ou estar furtivamente no relacionamento, ou um acordo entre os dois para descobrir qual é o melhor caminho pro casal e para a relação. A psique vai começar a se formar e o inconsciente dessa relação vai começar a se formar a partir dessas dinâmicas e desses problemas. Então, assim como a gente falou do medo, o enfado, o cansaço, aquele, o sempre o mesmo, é isso que vai fazer a relação crescer e amadurecer. E casais vão dar soluções incríveis. Então vão ter casais que vão falar assim, quer saber?
Vamos voltar para os bons tempos? Aquele casal que você fala, nossa, casal baladeiro, casal que viaja sempre, casal que está sempre passeando. Sim, é um jeito de solução. Ah, mas aí você apelou para o consumismo, aí você tem recurso para isso? Apelou, sim, e manteve a relação? Sim. Outros casais vão falar, não, olha, é o seguinte, a vida amadurece mesmo. Minha avó foi assim, minha mãe foi assim, minha bisavó foi assim, relacionamento é assim. Se os dois concordarem, é assim. E vai ter muito casal onde o esposo ou a esposa, a contraparte, vai fazer assim, o outro me trai. Mas ok, porque o que eu recebo é o que eu quero. Eu ainda tenho. E eu talvez nem tenha que dar tanto. Talvez eu nem tenha que esperar tanto. Talvez eu não tenha que me dedicar tanto. Então vai. Faça velado. Se ninguém está falando, se eu não sei abertamente, não tenho que me posicionar sobre isso, mas faça bem. E tem casal que vive assim. Ou seja, a psique de cada um funcionou, olhou para aquilo, falou assim, ó, e aí, quem é você nessa brincadeira? O ego se posicionou, falou, é esse caminho que eu vou determinar. Formou inconsciente coletivo mesmo, porque não existe casal onde haja traição e o outro não saiba. Ele pode não ter ouvido abertamente, ele pode não ter visto com os olhos, mas sabe. Sempre sabe. Sempre. O inconsciente já foi formado e o casal está nesse contrato não falado, contrato velado. E outras saídas vão surgir. E aí a gente vai falar dos casais que viajam, dos casais que apelam para questões sexuais, casais que contratam garotas ou garotos de programa para participarem da relação. Existem vários, muitos. É uma solução? Socialmente não é aceito. Dane-se a sociedade. Fecharam a porta e resolveram. E casais que se acomodam. Então, o pêndulo vai bater. Sempre vai bater. Para pelo menos um. Mas na maioria das vezes é para os dois. E é aí que forma o casal. Aí é o que a Fernanda falou. Saiu da paixão e entrou na resolução madura. Amadurece ou não amadurece essa relação? É ali que a maturidade do relacionamento se consolida. É ali. Essa questão que o Edu trouxe, eu vou complementar rapidinho, né? Que essa coisa do acordo velado, eu acho isso super interessante. E por que que eu defendo, né? Que a questão de você fazer um processo de autoconhecimento durante uma relação, até mesmo antes, tá? Para botar ali no pontinho, né? Adoro fazer essas picadas. Enfim, é para a gente entender que uma vez que isso está velado, porque ele não é falado, né? Então a gente não chega para o nosso companheiro e diz assim. Oi, tudo bem? É o seguinte, eu tenho uma necessidade um pouco infantil, né? Então eu preciso que você me salve, né, de todas as minhas inseguranças, né? E aí tendo, né, a outra pessoa que tem o lado muito de querer fazer, proteger e se sentir superior, né, que aí é quando se encaixa, e ela vai dizer para mim, não, olha, excelente, como você é insegura nessa parte, você fica tranquila que deixa comigo que eu vou resolver tudo e eu vou fazer porque eu sei mais, eu sou melhor e me sinto até um pouco superior a você. Então é claro que eu estou exagerando, porque isso é um acordo velado, né, que a gente nunca chega com essas palavras e fala, mas é um exemplo do que pode estar acontecendo numa relação, onde a gente vê uma pessoa infantilizada e a gente vê a outra pessoa se sentindo superior. Isso funciona durante um tempo? Claro que funciona, porque essa pessoa aqui que é infantil, ela precisa de um salvador, ela precisa de alguém que tire ou que pelo menos alivie para que ela não trabalhe essa insegurança. Isso vai durar durante um período, né? E é claro que é velado porque a gente não tem essa consciência justamente pela falta do autoconhecimento. E quando você entra nesse processo e percebe o que você está propondo para essa relação, né? Se é uma relação no qual você propõe isso, você começa a entender também, primeiro, o comportamento do outro, as suas escolhas, né? Por que que você escolheu uma pessoa que atenda exatamente aquilo que você não está bem trabalhado em você, e através disso, né, desse autoconhecimento, você passar a trabalhar isso em você, você deixa de procurar necessariamente alguém que venha suprir. Né? Então, não é só, ao meu ver, a questão da solução, mas é você entender qual é a tua proposta na relação, principalmente a velada. Mayra, quer concluir alguma coisa? Não, eu ia só complementar, mas eu tenho certeza que a Fernanda tem muito mais condições de falar sobre esse assunto, mas eu vou fazer uma introdução, tá, Fê? Aí você continua, mas
em relação, né, a Platão dizer, no final das contas, que nós desejamos aquilo que a gente não tem, né? E quando a gente tem, a gente para de querer. Enfim, a neurociência, né, Fê, hoje ela apresenta vários estudos onde a expectativa que a gente tem de conquistar algo está relacionado à liberação de dopamina. A dopamina, na verdade, é um neurotransmissor que está relacionado com a motivação e com o prazer. Então, toda vez que você tem uma expectativa positiva, né, em relação a algum desafio, alguma incerteza, enfim, essa expectativa vai criar uma dopamina no nosso corpo para a gente agir, para ir atrás de conquistar, né, arruma uma paixão dentro da gente para a gente conquistar, só que para a gente ganhar aquela recompensa, que é o prazer. Então, no relacionamento, quando você encontra essa pessoa e tem aquela expectativa da conquista, libera essa dopamina, na hora que você conquista, você recebe o prazer, só que depois o seu corpo começa a se habituar e essa sensação de prazer, ela começa a se estabilizar e ser menos prazerosa. Então, o que os cientistas mostram é que, na verdade, a antecedência, né, do motivo, né, de conquistar algo é maior que o desejo realizado. Então, sim, Platão estava certo, que, na verdade, a gente deseja, a gente quer, como que é? A gente deseja aquilo que a gente Aquilo que não tem. Isso. Só que isso não quer dizer que, como a Fernanda também disse, que você não tenha ferramentas, né, e tipos de comportamento para manter um relacionamento, sim, aceso. Então, tem vários tipos de comportamento que não vai, que pode estimular essa curiosidade no parceiro, que pode criar uma expectativa positiva de um desafio dele, né? Enfim, tem várias maneiras que você pode colocar, né, certos tipos de comportamento para que essa relação não fique nesse patamar assim desprazerosa, né? Sem muito prazer, né? Porque você está habituado, já tem aquilo, já conquistou e acabou. Então, conclusão, a expectativa está provado pela ciência que você libera mais dopamina do que a própria recompensa do prazer depois da primeira vez que você conquistou, entendeu? Aquele objeto. Não é isso, Fernanda? Pelo menos foi isso que eu aprendi na neurociência, tá? Tá ótimo. Mas o Platão, eu ouso colocar uma ressalva ao Platão, o desejo pelo que não tem. Eu acho que o mais correto seria o desejo pelo que me faz falta. Porque eu não tenho uma série de coisas que não me faz a menor falta. Sim, sim. E eu não quero ter. E tem países que eu não conheço que eu não quero conhecer. Tem mulheres que eu não tenho e que eu não quero que nem passe na minha frente. Então, eu acho que o desejo pelo que faz falta. Talvez a grama do vizinho que lhe interessa. Mas o desejo o meu desejo é o que me falta. Assim, você não vai ter desejo por tudo, você tem desejo por algumas coisas. Sim, claro, claro. Nesse sentido que ele Sim. diz, né? Principalmente, né, em relação... O Freud depois se apossou dessa teoria também, né? Sim. Muito, né? Schopenhauer trouxe, né, a questão do amor, ele ser um prazer negativo. Né? O que ele quis dizer, Schopenhauer, quando ele trouxe isso do amor ser um prazer negativo? Quer dizer que o amor, ele vem preencher, né, ou a falta, como você está trazendo, mas ele vem preencher o desamparo. Né? Então, o que a gente sente quando a gente está nesse ambiente de amor, né? Tem a sensação do amor, que é justamente o não desamparo, que é não o abandono, não o medo. Né? Então, por isso que ele traz como, e aí dependendo, né, se a gente não lê, entender o que ele está querendo dizer como amor, um prazer negativo, é nesse sentido, que ele vem para tapar algo, né, no qual a gente está vivendo. O amor, ele vem para tirar a rejeição, para tirar a sensação do abandono, para tirar a sensação do medo, porque quando a gente está no amor, a gente não tem essa sensação de desamparo, né? Nem quando bebê e nem quando adulto, né? Num relacionamento. Então, por isso que vem essa coisa de tapar o que é falta. Então, respondendo o seu comentário, Paulo, por que algumas mulheres, por exemplo, eu não desejo? Porque a tua falta não está aí. Já tem homens, por exemplo, que ele tem essa necessidade de uma quantidade exagerada sem o menor critério. Porque onde que está a falta dele? Nessa troca.
nessa troca constante, né? Então, hoje você, né, você acabou de me passar a informação aí, desculpa sem querer com a tua pergunta, mas você acabou brincando, de que se a falta não está aí, porque não é isso que exatamente você está buscando. Agora, Uhum. quem está buscando uma quantidade sem critério, porque a falta está nisso, ela vai passar, ela vai girar de pessoa para pessoa, né? Então, ali a gente percebe aonde que está sendo necessário fazer o preenchimento. Sim, não, jamais quero Platão, pelo amor de Deus, é um mestre, nosso guia. Mas quando eu paro para pensar o desejo do que você não tem, eu sempre falo, eu sempre pensei sobre isso, nesse sentido que muita coisa não tem. Eu sei, mas é que E a não te gente faz falta, deseja né? tudo. E não tem, exatamente. Então Não é que não é só complementando Platão. Sim, Mas tem uma outra É, questão aí, né? Porque é. isso é um ponto que vai ser trabalhado também na filosofia e vai mexer na psicanálise de forma bastante forte, que é o seguinte: eu desejo aquilo que me faz falta desde que eu conheça. Uhum. Ter Claro. acesso faz toda a diferença. Seria como levar uma criança na França e falar: ó, você quer creme brulee? Ela fala assim: tem McDonald's? É. Você fala: não, mas nós estamos na França. Ela fala: e o que é França? Não Mas tem faz sentido, McDonald's não na tem... França também. Exato, não tem significado, não tem sentido, não dá para fazer correlação. Então, às vezes, eu não consigo fazer correlações. Eu, e aí, nesse ponto, de novo, eu vou discordar. Toda relação é infantil. Não existe relação madura. Existe toda Em nenhum relação. momento, Edu, em nenhum momento. Tem Não, características infantis, mas tem relacionamentos eu maduros. conheço existem relaciona... relacionamentos Não. maduros Existem posturas de e tem adultos. até isso. Não vou dizer de adulto, porque adulto é uma criança com vocabulário e com Não, mais experiência. depende. Adulto é uma criança que teve experiência suficiente e vocabulário suficiente até para mentir os desejos infantis dela. Mas no final, o que vai mudar essa relação é que ao invés de chorar como uma criança, espernear e me jogar no chão, eu uso tudo aquilo que eu experimentei e que deu certo. Eu sei, mas se você, quando era criança, você berrou, chorou, esperneou e deu certo, você vai fazer isso no seu relacionamento com seu marido, com seus filhos, tudo igual. Como adulto. De outra De outra forma, de forma, outra forma. claro. Eu vou. Sim, a gente vai pervertendo isso. Por isso que Jung vai chegar e falar: pessoas são complexos. Sim, Sim, a gente vai agregando coisas e transformando. eu sei. Então, se eu não conheci, se eu não acessei, Eu não tem sei. como. Mas Platão, na hora que ele fala que nós não, como que é, Paulo? Você tem a frase aí, nós desejamos aquilo que não temos, Que não tem. e quando temos, então a gente experimentou, a hora que você Já, recebeu, você já não já quer não quer mais. mais. É isso que Platão disse. Ele nunca disse que você quer alguma coisa que você não conhece. Ele fala, Sim, mas eu desejo algo, só que quando eu tenho esse algo, que eu recebo esse algo, eu paro de desejar. Então, é por isso que a liberação de dopamina acontece na expectativa, mais do que na hora do prazer realizado. É isso que a neurociência hoje aborda. Por que isso acontece? Por que Platão está certo? Porque é isso, a expectativa da motivação. Se você tem uma expectativa positiva, vai ter muito mais liberação do que... Agora, lógico, se você tiver uma expectativa negativa, o que vai acontecer? Vai inibir, vai vir o GABA, beta, e você não move, você não faz. Tanto que tem pessoas que têm expectativas negativas e elas não conseguem fazer absolutamente nada a respeito. Justamente até, muitas vezes, num relacionamento amoroso. Ela está naquela relação, tá uma droga, ela sabe, só que ela não tem uma expectativa que possa acontecer alguma coisa melhor do que aquilo. Ou porque ela não é capaz, ou porque ela acha errado, ou porque por causa da religião dela, ou porque sei lá o quê. Enfim, N motivos. Então, enfim, não vai discutir? então, na verdade, eu acho que aí fica um buraco. Tem um buraco aí, e não é questão muito a ver com Platão, e muito mais com a complexidade das relações. E não digo que Platão está errado, não. É que isso foi atualizado. Depois veio muita coisa, depois veio a Spinoza, depois veio Nietzsche, depois veio muita coisa e abordou. Então a gente pode pegar uma pessoa que é constantemente insatisfeita. Uma pessoa que dá o azar de nascer num meio
e com uma criação ou com uma estrutura de meio, estrutura de psique, aonde ela se sente constantemente inconformada, constantemente incomodada. Só que ela não sabe o que é, ela só sabe que há uma constante insatisfação, um constante desprazer. Como é que uma pessoa pode ter um constante desprazer em um meio onde tudo é bucólico e previsível? Existe um meio dessa pessoa estar completamente incomodada. Se o que ela está vivendo é só parte do processo, e não todo o processo, mas ela é uma carga de tudo aquilo que ela recebeu e de tudo aquilo que veio a chegar a ser ela, ou seja, tudo que é genético que foi trazido e tudo que é epigenético que está fora, o que está no meio. As expectativas que não foram atendidas, ela também recebeu. Ela não conhece a saída porque o meio não oferece saídas. E tudo que ela experimenta nesse meio é cerceado. Qualquer meio extremamente religioso, qualquer meio extremamente politizado é cerceador. E ela se sente presa, constantemente presa. E isso chega no consultório muitas vezes. E aí você fala, mas espera aí, dentro do seu meio, dentro das suas expectativas, dentro do que você conhece, por que você experimentou tudo, você provou tudo e nada te tira ou nada me tira desse meio? Sim, nada me tira. Porque não é só uma questão sobre acesso e sobre experimento. As coisas não estão fechadas só nisso. É possível que a saída esteja em algo que eu não conheça e tudo que eu conheço não me basta. Não é um problema, às vezes, só de uma psique problemática. Às vezes é o problema de um desconforto e uma interação deficitária, porque as demandas que a pessoa tem vêm para além daquele meio, daquele espaço e daquela apresentação social. E a gente vai encontrar isso muito em famílias onde, por exemplo, a família tem um histórico de família, um histórico geracional incrível. E um parente, uma das linhagens dessa família, ela surta e quebra com a família. Então ela quebra com a família e a próxima geração não tem acesso àquilo que a família foi. A geração seguinte também não. Então nós estamos falando de duas gerações que não têm acesso à linhagem, à ancestralidade da família. Mas a carga genética está lá. Então ele tem o traço do tio, ele senta como avô que ele não conheceu, ele fala como a avó, ou ele para na cozinha como a avó, ele tem um traço, uma mancha na bochecha que veio da bisavó. Sim. E esse descontentamento e essa carga de insatisfação, ele não teve acesso, mas está com ele. E aquele meio que foi purificado, aquele meio que foi higienizado, por causa de uma quebra de um dos parentes, de uma das partes da família, não quebrou o traço genético que veio junto. A carga emocional e genética que compõe aquela pessoa. Então ela é dissociada do meio, ela é um estranho, um patinho feio, não porque ela só quer coisas que chegam e depois ela pula para outra. Não. Ela só está representando uma doença, entendeu? Um emaranhamento familiar que existe na família e ninguém parou para olhar. E sempre os mais novos que pegam essa carga emocional. Para quê? Para que isso mude, não seja levado mais adiante para as próximas gerações. Então, quando a família não para olhar para isso e a pessoa também não resolve, por amor à família, essa pessoa acaba levando de novo para frente, repete de novo. É isso que... Ou seja, nós quebramos Platão. Quebramos Platão. Não quebra Platão. E aí, Platão. Não quebra. E aí eu vou até por aí fazer uma sugestão para o Paulo, né? De fazer uma live ou um vídeo, a gente gravar para as pessoas que têm interesse nesse sentido, a gente falar. Que aí a gente entrou num ponto importantíssimo e muito recente, né? E aí eu acho interessante trazer isso, essa questão da gente trazer na nossa genética, e a neurociência está trazendo isso de uma forma sensacional, o quanto também é passado comportamentos através da nossa genética. Durante muitos anos
ficou se defendido, né, a questão, o estudado, muito explorado, a gente entender que a genética é trazida através do olho claro, da pele, do cabelo, né, dos traços e tal, e muito pouco se explorou na questão do comportamental. Então, Exato. isso é um assunto muito novo, né, e a constelação familiar, para os que conhecem, né, ela traz isso, né, e algumas pessoas que têm interesse, vale a pena, né, se aprofundar e fazer e constelar, porque foi feito, né, aí muito rapidinho, queria trazer um experimento que fala sobre isso, né, de um ratinho no qual é dado um alimento para ele, e aí quando dava esse alimento, sei lá, vamos colocar uma castanha, cada vez que dava essa castanha para o rato, ele recebia uma carga muito alta de choque, né? E aí isso foi feito durante muito tempo, até ele gravar, né? Ele fazer essa sinapse de que sempre que ele visse a castanha, se ele se aproximasse dela, ele tomava esse choque muito alto. E isso depois de um tempo foi passado, né? Então o rato teve filhos, né? Que tiveram, né? E vai procriando. E aí foi analisado na neurociência o bisneto, não lembro exatamente agora, mas teve um distanciamento razoável, né, de geração, no qual, quando foi ofertado a castanha, entrou num processo neurológico idêntico àquele rato, né, que fazia parte da família, que sofria esses choques, né? Então, o que ficou comprovado aí, tiveram milhões de estudos a respeito disso, trouxe um só para ilustrar, que foi comprovado? Que realmente essas coisas que o Edu trouxe agora, né? Da gente trazer na genética certas insatisfações e coisas do tipo. Mas só para fechar o meu raciocínio, eu acho importante também trazer isso, que a gente tem que olhar, essa questão também da estimulação externa, né? O quanto hoje a gente é estimulado a não ficar satisfeito com as coisas, né? Então tem que tomar muito cuidado, né? E buscar uma conexão interna sempre que possível, independente de estar num processo de autoconhecimento ou não. Eu sempre vou defender para estar num processo de autoconhecimento, mas todo mundo tem o direito de escolher não estar. Mas tomar esse cuidado, porque a gente está sendo estimulado a nunca estar satisfeito com nada. Bombardeado. Exatamente. Não está satisfeito com compras, não está satisfeito na relação, não está satisfeito com o carro. Então, nada do que a gente adquire, né, nos ajuda, né, pelo menos esse estímulo externo, a curtir aquilo, a valorizar aquilo, né? Hoje em dia tem algumas tribos, inclusive, que quando você fala que está numa relação e trai, né, e eu vou puxar para o relacionamento, e tem gente que acha o máximo. Aí sim, hein? Agora eu gostei de ver e tal, né? Gente. Mandou bem. Oi? Mandou bem. Mandou bem, esse é o cara, hein? Esse é o cara. Né? Ô, gente, né? Eu acho que não é só uma questão da traição ou não, né? Mas o que você está buscando da tua vida, então, né? É uma insatisfação gigante. O que você está fazendo aí? Enfim, Eu tenho muitos amigos franceses que adoram isso e está tudo certo. E está tudo bem. E é interessante falar sobre isso, porque aí a gente vai ver, por exemplo, sociedades extremamente conservadoras e ditas práticas na liberação de contratos, na definição de contratos e na manutenção das relações e do bem-estar, não fazendo isso lá, mas vem para o carnaval e se esbalda. Ou então vai para uma festa em Nova Orleans, curtir o carnaval de Nova Orleans e se joga. Ou seja, eu vou manter a minha postura e a minha imagem. E aí bate no teatro, né? Bate na persona, na formação da máscara. A gente fala bastante isso até quando vai gravar. Eu mantenho a minha máscara limpa, intacta, porque eu estou fazendo isso longe dos olhos ou longe do julgamento de alguém. A gente leva isso por um âmbito longo, mas pode pegar num âmbito pequeno, que é o familiar. Na relação familiar, que é a primeira relação, né, a relação mais forte. Se isso começa a acontecer aqui, a chance de eu extrapolar isso para outros lugares, ou seja, eu mantenho a minha visão e a minha imagem, e não estou falando que é errado ter máscaras, nada disso. Eu mantenho a minha máscara limpa, eu mantenho a minha roupagem sempre alinhada, porque a hora que eu vou me sujar, que a hora que eu vou pôr o pé na lama, que eu vou extravasar, eu vou fazer longe dos olhos e longe da identidade, da imagem de qualquer um. E vou punir quem faça isso de forma evidente, de forma perceptível, porque eu tenho uma imagem a zelar. Tem muito isso mesmo. Mas é a provocação que eu vou fazer agora, por exemplo, Sartre e Simone de Beauvoir. Peraí, mais?
Ah, Aqui até meia-noite, é isso? Sartre e Simone de Beauvoir, por exemplo, que me interessa muito esse case. É, os existencialistas tinham isso. Fica na sua casa, eu fico na minha, você sai com quem você quer, eu saio com quem quer, e beleza. E a gente se ama e a gente se encontra aí. E deu certo durante muito tempo. Depois ela começou a ficar um pouquinho mais brava, mas deu certo. E aí? É, Errado, né, Paulo? Isso não quer dizer, quando a gente fala essa questão do exemplo que eu trouxe, né, do Aham. você ser incentivado e tal, não tem o certo e errado, isso é muito relativo, né? Sim, Então, sim. assim, tem o que é leal, tem o acordado, né? Então tá tudo bem, se isso é o que realmente nos nutre, se isso é o que nós esperamos e queremos de uma relação, tá tudo bem, né? O que não tá tudo bem é quando existe isso que a gente está trazendo de um, que o Du falou também, a Má falou, né? De um esperar uma coisa, o outro outra. Quer dizer, não existe diálogo ali, né? Então, realmente Uhum. está totalmente desalinhado. E aí, se for para falar em ganhar e em perder, está perdendo tempo, né? Está perdendo Pois vida, que é é, uma mais que é um maravilhosa. desperdício. Exatamente. Então, não É, tem certo e errado. Se funciona assim, para os dois, legal. Então, beleza, assim, tem gente que não quer e sai fora. É isso aí. o que eu vou falar aqui sobre isso é que, e aí pode soar estranho, mas no meu entendimento, é lógico, isso é uma opinião minha, não existe relacionamento equilibrado. Pode haver discurso equilibrado, não existe relacionamento equilibrado. Eu concordo, concordo. É impossível dizer que as duas pessoas amam igual, sentem igual e querem igual. E são atendidas de forma igual, equilibrada, equitativa. Não existe isso numa relação. Não existe. A questão é se o que eu recebo na relação me satisfaz ou não. Se é equilibrado, duvido muito. Duvido muito. E num contrato desse, numa relação dessa, é onde o desequilíbrio vai começar a ficar mais evidente, porque é uma relação nossa, minha e do outro com o mundo. Só que a gente não se relaciona com o mundo igual. E dependendo de onde eu estou, o mundo é muito mais favorável a mim ou muito menos favorável a mim. E aí o que começa a doer? O que dói é que não existe equilíbrio. E aí, eu não estou jogando com as mesmas cartas, eu também não sei as mesmas regras e não tenho as mesmas ferramentas. Não dá para ter os mesmos resultados. Então, se eu entro nesse mundo de natureza, nesse mundo de, cada um por si. A gente tá junto, mas cada um por si. É só que é cada um por si numa balada sertaneja. Aí eu olho assim e falo, nossa, me dei Jesus Cristo. muito mal. Chuta que é macumba. Ela acabou de sair com 15 e os caras estão felizes. E eu tô olhando e falando assim, putz, nessa selva, eu sou um gatinho, eu não sou um leão. Eu tô aqui vergonhosamente passando apuro. E aí você joga para outro ambiente, as cartas não são as mesmas, os ambientes não são equilibrados e as expectativas também não são. Não tem como ser. Então, até num relacionamento a dois, onde os dois dizem eu te amo, a palavra é igual. O que ela representa não é. Quase nunca é. Mas eu estou recebendo e estou confortável. Você está recebendo e está confortável? É lógico que a gente não vai perguntar isso, mas a pessoa está se mantendo lá. Sim, tô aqui. Legal, os dois estão. E vão. Ó, mais umas. Daqui a pouco a gente vai encerrar essa parada. Ah, Agora, por que que. Agora, uma curiosidade minha, sim. Por que que muita gente de fora tem um prazer, quase um tesão interno em se meter na vida dos outros, em se meter no casal alheio? Porque é mais Por quê? fácil resolver o problema dos outros do que o vai. nosso. Só por isso. É tão mais fácil, né? A gente não tá dentro, aí fica dando palpite, né? E a gente tá Eu ouço. Você devia, você devia dar o choque no rato, devia dar o choque na pessoa que faz isso. Eu ouço dizer, Paulo, que quanto mais a gente se conhece, menos a gente se mete na vida do outro. Né? Concordo Então, plenamente.
quando você vê uma pessoa, né, muitas vezes até com uma fumaça de querer ajudar, eu tô tentando ajudar, né? Então, né, traz essa boa intenção por trás, às vezes ela pode existir de verdade, né? Não estou dizendo que não, mas quando você vê uma pessoa tentando se meter demais na vida do outro, você pode ter certeza que o autoconhecimento ali está bem prejudicado. Porque o autoconhecimento faz com que a gente compreenda mais e julgue menos, não é? Então, para mim, é isso. Sim. E às vezes também. Aê, gente! Vai chover, vai chover. É que a gente tem que olhar. Ó, é que tem um ponto que eu acho que é muito importante. Quem pede conselho ou quem gosta de ser. Assim, desabafar é desabafar. Todo mundo precisa desabafar. Dizer que a gente dá conta de resolver os próprios problemas é mentira. Sempre foi e continuará sendo. Nós não damos conta porque a gente não dá conta de compreender a realidade à nossa volta. Quiçá de lidar com ela. Desabafar, existe o desabafar e existe o eu quero o seu respaldo. Ou eu quero a sua dó. Ou eu quero a sua misericórdia. Nem todo mundo. Ou eu quero o seu sangue também, né? Ou eu quero o seu sangue. Opa! Nem todo mundo que fala é inocente. E a pessoa que opina, a pessoa que quando eu falo pra vocês, olha, meu relacionamento, e aí alguém vem, um de vocês vem e fala assim, mas isso é fácil de resolver, por que você não faz isso, não faz isso, não faz isso? Essa troca, esse contrato não verbal, esse contrato velado tenha dó de mim? E o outro faz assim, deixa eu te mostrar como fazer porque você não dá conta. Ou é eu falando, é difícil pra mim. Se compadeça da minha situação. E o outro dizendo, tá aí, você me deu a carta, né? Você me deu esse super trunfo, toma o meu super trunfo, tenho dó de você. Consigo te ajudar no seu problema. É lógico que na maioria das vezes não ajuda. Ninguém move uma palha, porque nem tudo que se diz é o que se quer. Isso tá muito. A gente também acredita muito que porque a pessoa fala, ela está dizendo o que ela quer, o que ela acredita ou o que ela pensa. Inclusive aqui entre nós. Pois é. Nem sempre. Estamos todos mentindo o tempo todo aqui. Somos 4 mentirosos aqui. Por isso a Mayra nada de braçada. Essa parte de fazer a leitura é o que complementa realmente essa relação, essa brincadeira do olha, eu tô jogando uma isca pra você, mas não é que eu quero o que você vai me dar, eu quero outra coisa que você não tá entendendo, e às vezes nem eu tô entendendo. Eu tô querendo alguma coisa, eu quero aprovação, eu quero a sua atenção, eu quero o seu compadecimento, eu quero que essa dinâmica aconteça. E a gente cai nisso muito facilmente. Então, opinar sobre a vida do outro não é só para dar solução. É para dar olha como eu tenho moral. Olha como eu entendo da vida. Olha como eu entendo do mundo. Ou, sério que a sua relação tá ruim? Poxa vida, como uma relação pode ser ruim? Eu sei como fazer uma relação ser boa. Mesmo que a minha em casa esteja um lixo. Mas aí eu faço a compensação, né? Ninguém vai saber que a minha em casa está um lixo. Porque você está perguntando para mim e eu estou criando essa persona linda que sabe lidar com essas situações. Que sabe lidar na sua visão, não na real. Na minha, dentro de casa, ou na minha relação conjugal, amorosa, talvez esteja pior. Mas eu faço a compensação. Eu falo, opa, você levantou, olha eu resolvendo o meu problema através de você. Só que eu não vou resolver o meu problema. Eu vou resolver o seu problema. Então tem muito jogo acontecendo nisso. Tem muito jogo acontecendo. É um jogo de pôquer onde ninguém sabe o que está apostando e nem o que está ganhando ou perdendo. Tá todo mundo só jogando. E jogando alto. Por isso a importância de ter um profissional que te escute, que te ouça, que te analise, que te ajude a centralizar. Porque geralmente um conselho desse vindo de uma amiga, ela está espelhando o problema dela, a frustração dela, e não a sua de fato, que só você sabe. É a amiga que quando você chega e fala assim, meu relacionamento tá ruim, ela fala, separa. Só que ela tá solteira.
E aí ela Separa ganha. para você me fazer companhia, claro. Sim, sim. Tem um Essa- livro que fala muito bem sobre as mentiras que os homens contam. Esse livro é maravilhoso porque ele É fala isso. sensacional. Chega uma hora que os homens fazem isso, eles falam assim, ó, não separa não, cara. Seu relacionamento vai melhorar, seu relacionamento vai ficar bom. E aí, quando tira a pessoa da conversa, vem os outros e falam assim, ó, mais um ano que ele tá no time dos casados. O ano que vem a gente já não garante. Ninguém sabe o que o outro quer, né? Pois é, pois é. Gente, eu vou liberar vocês para quem quiser fazer uma pergunta para o outro, se quiser, ou se não, para fazer suas conclusões finais. Já passamos chegamos quase a 2 horas de live. Vocês devem estar cansados, faltam 15 minutos só para dar 10 horas, né? Então, se vocês quiserem fazer uma pergunta, ou alguém mais quiser fazer uma pergunta, para a gente ir concluindo aqui. Enquanto as pessoas Agora, fazem perguntas, quero mandar beijos aí para todo mundo, agradecer as mensagens, a participação, que para a gente é muito, muito legal, muito importante, né? E agradecer o Edu, o Má, Paulo, para essa riqueza de novo, né? Na diferença de visões, que isso é sensacional. E aí deixo a dica também para o Paulo gravar aí alguns making-offs quando a gente marca na CIE para fazer perguntas, que é muito legal. A gente Você está bate, gravando? né, esses assuntos. Tá, aqui hoje? É. Acho que grava. Da última vez eu apertei um botão e eu apaguei sem querer, mas espero que não aperte. Fica gravada, né? Então, as pessoas que quiserem É, assistir de novo. Obrigada pelas mensagens, pela presença, né? Isso deixa a gente cada vez mais motivado. Vocês estarem aí. E veio pergunta, Paulo? Não. Aí, se. já vieram várias, e tem uma que eu quero fazer também, que é a ideia da solidão ser um carrasco, um grande carrasco, né? Que você tem que se relacionar, que a pessoa que quer ficar solitário, ela não. A relação, uma pergunta que eu quero fazer rapidamente para vocês, para serem um pouco sucintos, para dar tempo de todo mundo se despedir rapidamente, a relação de você com você mesmo. Né? Eu queria que vocês falassem um pouco disso também. A gente pode deixar para a próxima live isso, não? Que eu acho Pode? bem para a gente Pode. Muita coisa para debater. Eu não falar. queria ser sucinta, não. Gente, a Freud em 30 segundos, mas vamos lá, eu estou brincando. Eu acho uma boa. Vamos falar para a próxima, que vai ser daqui uns 15 dias. A gente entra nisso aí. Não, convidado. A relação de si com você mesmo. Tem gente que, vocês mesmos falaram em uma dos vídeos, que tem pessoas que optam por não querer se relacionar, elas não querem. Nos dias de hoje, cada vez mais, né? Talvez porque a oferta é enorme e hoje eu tenho uma loira, uma ruiva, né? Uma morena, tem de tudo que você quiser. O self-service é enorme. Enfim, ou porque não quer mesmo, entendeu? Se encontrou e falou, não tem porquê, né? Eu sou ótimo, prefiro minha liberdade, eu quero ir para lá e para cá e para cá, e quando eu tiver algum tipo de desejo eu realizo, mas volto sozinho para minha casa e moro sozinho. Existem várias pessoas, hoje em dia eu conheço várias pessoas que vivem nesse modus operandi, né? Então, galera, vamos se despedir aí. Boa noite, gente. Muito obrigada pela presença de todos e convidados para a próxima. E obrigada a vocês. Paulo, Obrigado, Mayra. Obrigado. Edu, obrigadão, gente. Boa Estaremos noite, juntos aqui. Edu, se despeça aí. Olha, é sempre um prazer. Vocês sabem que eu adoro uma discussão que é acalorada, né? Se tiver divergência, tô dentro. Amei, amo. Eu acho que nessa pegada é gostoso. Espero que todos que acompanharem e que acompanharão se divirtam com isso e vejam que pluralidade de pensamento, diversidade de informação não precisa ser agressiva, não precisa ser ofensiva. Aqui nós discordamos e discordamos com afinidades, com alegria, com entusiasmo, porque é o que a gente gosta de fazer. Então, espero que sirva também de exemplo e de inspiração para que outras pessoas discordem e discordem sorrindo, respeitando essas opiniões e sabendo que sempre que a opinião é divergente, tem enriquecimento. Obrigado a todos vocês. Sou apaixonado por isso, então sempre que acontecer me chamem, não me deixem de fora!
Mesmo que tenha grupinho, mesmo que tenha grupinho. E até a E próxima. essas discordâncias possam ser vistas exatamente dessa forma no relacionamento, né? A gente pode discordar Sim, do nosso companheiro, mas com respeito, com admiração, entendendo claro. que ele tem o direito de ter uma outra forma de enxergar. Isso não quer dizer necessariamente que a relação acabou, mas simplesmente que é uma opinião que pode agregar e eu posso, né, concordar ou não concordar, exatamente como aconteceu aqui, nesse relacionamento, siga. Fica aí. Gente, eu que agradeço aí a todos vocês, Fê, Mayra, Edu. A SIG é um espaço exatamente para isso, para a gente trocar ideias, debater, cuidar da nossa saúde mental, do nosso eu, para a gente ficar melhor, se debater melhor, entender o não e o contraditório. E assim, a gente está enxergando hoje um país muito polarizado, muito imaturo no embate político, e a gente está sabendo como a gente precisa amadurecer. Talvez uma dica boa seja essa. Faça um pouquinho de terapia, liga aqui para a Cine ou para a SIG e clica aí no direct, marca com um desses nossos profissionais interessantíssimos e fiquem bem. A ideia é que vocês fiquem bem. O mundo melhor, o eu melhor, o mundo fica melhor mais rápido também. Beijo grande, obrigado a todos vocês. Até mais. Tchau. Até já. Vamos tomar um vinho agora, né? Bora. É isso aí. Tchau, tchau, gente.